Você costuma fazer exames laboratoriais? Sabe o que é que interfere nos resultados? Quais são os exames que deve realizar em cada fase da vida? Hoje nós vamos falar sobre isso aqui no Guia Viver Bem. Você costuma realizar exames laboratoriais para monitorar os níveis das... Você costuma fazer exames laboratoriais para saber como é que está a sua saúde, como é que anda a sua saúde? Hoje nós vamos falar sobre isso e eu vou conversar com a médica patologista clínica, doutora Karine Kaline. Você costuma fazer exames laboratoriais? Se respondeu sim ou se respondeu não, fique atento. Nessa entrevista de hoje, nós vamos saber tudo sobre exames laboratoriais. Você costuma realizar exames laboratoriais para saber como é que anda a sua saúde? Hoje nós vamos falar sobre isso aqui no Guia Viver Bem, numa entrevista muito esclarecedora. Estamos dentro desse especial da saúde da mulher e eu vou receber aqui no Guia Viver Bem a doutora Karine Fonseca, do Centro de Patologia de Natal. E a gente vai bater um papo sobre exames laboratoriais. Aproveita, já se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo e compartilha. Compartilha lá no grupo da família, compartilha no grupo dos amigos, porque informação salva vidas. Nesse vídeo de hoje, a gente vai saber quais são os hábitos, o que é que prejudica, o que é que compromete os resultados dos exames laboratoriais. E vamos saber também quais são os exames laboratoriais que devem ser feitos em determinadas fases da vida da mulher. O Viver Bem está no ar. Já estamos de volta, eu estou recebendo aqui a doutora Karine Fonseca, que é médica patologista clínica da equipe do Centro de Patologia de Natal, e a gente vai bater um papo, como eu já falei, sobre exames laboratoriais. Muito obrigada por sua disponibilidade, doutora Karine, é um prazer lhe receber aqui no Guia Viver Bem. Tudo bem, o prazer é todo meu. Para começar, doutora Karine, eu quero saber qual a importância desses exames dentro desse contexto da saúde da mulher e quais são os principais que devem ser realizados. Então, quais são os principais exames para a mulher? Os exames que detectam doenças sexualmente transmissíveis, os exames que podem, de alguma forma, prevenir doenças cardiovasculares, doenças renais, são as mais importantes. A gente sabe que os exames laboratoriais eles são realizados desde a primeira infância, né? Desde bebezinho a gente já começa a fazer exames e algumas crianças, elas ficam com trauma, elas não gostam de fazer o exame. Tem alguma maneira para tornar esse processo mais suave? A técnica começa em casa, né? Dias antes, os pais, eles devem já ir falando com a criança, olha, você vai no laboratório, vai levar uma picadinha, não vai doer. Isso aí começa desde casa. E o laboratório, ele deve ter um local tranquilo, né? De preferência ter algum videozinho que a criança fique olhando e o coletador, ele vai explicar para a criança o que vai acontecer. Nunca mentir. Dizer a verdade de uma forma lúdica, de uma forma tranquila. Uma dúvida que é muito comum. Criança precisa fazer jejum quando vai fazer o exame? Nem criança e adulto. A gente vai falar de uma forma geral. Hoje em dia, pouquíssimos exames precisam de jejum de 12 horas. A maioria dos exames não precisam de jejum ou 3 horas. Possa ser que daqui a 2 anos ou 3 você venha conversar comigo e eu vou dizer que nenhum exame precisa de jejum. Um exemplo, antigamente para fazer colesterol total e frações havia necessidade de 12 horas, hoje isso não é mais necessário, você não precisa de jejum. Para fazer um hemograma, apenas uma dieta leve, então você pode colher após um café da manhã sem problema nenhum. E quais são os exames que ainda precisam desse jejum? Um exame que precisa é o da glicemia, o da glicose. Você tem que fazer um jejum de 8 a 12 horas, não ultrapassando esse período de 12 horas. O que é que eu faço que pode interferir nesse resultado final do exame? Então, o fato de você fazer atividade física no dia que você vai colher os exames, isso pode interferir.
Um outro exame é na curva glicêmica. O ideal, o correto, é que você não fume nem faça atividade física antes de submeter uma curva glicêmica. E também não fume antes de colher qualquer tipo de exame. Doutora Kaline, quais são as suas orientações para as pessoas que vão realizar exame de sangue? Né? Nós já falamos aí dessa questão da atividade física, da alimentação, da bebida alcoólica, mas se você pudesse trazer outras dicas para otimizar e para garantir os melhores resultados dos exames laboratoriais, o que é que seria? Qual é o pior dia de se colher exame? Uma segunda-feira. A gente saiu totalmente da nossa rotina durante o final de semana. Então, a segunda-feira é o pior dia de se colher exames, certo? É importante que o paciente saiba a questão do exercício físico, como eu falei aqui, né? Do uso de bebida alcoólica. É importante que ele não utilize antes de colher exame de sangue. E alguns exames, eles respondem a um ciclo circadiano. O que quer dizer isso? Por exemplo, se eu colher um ferro sérico pela manhã e se eu colher à tarde, esse ferro sérico à tarde pode ser até 50% menor do que foi colhido pela manhã, porque ele segue um ritmo circadiano, certo? E aí, entre outros exames, cortisol, eu posso ser colhido amanhã 2 horas após acordar. A melhor hora é 2 horas após o paciente acordar. Curva glicêmica pode ser feita à tarde? Não, correto é fazer pela manhã. Então, existem exames que têm um horário que tem que ser feito e outros que você pode fazer a qualquer hora do dia. Exame de urina. Contanto que você esteja com 2 horas sem urinar, os laboratórios até preferem que você colha no laboratório mesmo, não colha a primeira urina da manhã e sim dentro do laboratório, porque isso aí é mais vigiado, a forma que você colheu, a forma que fez a asepsia, é muito mais vigiado dentro do laboratório. Agora eu estou vendo que o Centro de Patologia está oferecendo esse serviço, Centro de Patologia com você, né? A equipe vai até a casa do paciente. Quem é que pode utilizar, doutora Kaline, esse serviço? Tem alguns exames que pela estabilidade, eles não podem ser colhidos em casa, porque eles precisam de processamentos específicos que assim que colhidos, eles vão ser submetidos a esses processamentos, certo? Mas, de uma forma geral, os exames, eles podem todos serem colhidos em casa, com exceção de alguns, como eu falei. E aí, por mais comodidade, né? Comodidade que você está em casa, não vai sair, não vai enfrentar trânsito, não vai enfrentar falta de estacionamento, diminui o estresse e você está mais tranquilo em casa. Doutora Kaline, só para a gente terminar, estou pensando, uma pessoa que iniciou um processo de mudança de hábitos, ela fez os seus exames, as taxas estão alteradas. Quanto tempo ela deve repetir esse exame para saber se já normalizou e quais são os exames que devem ser repetidos com frequência? Na verdade, quando você fala em avaliação de glicemia ou algum exame para o diabetes ou para resistência insulínica, isso requer uma avaliação longa. Quanto tempo depois? Pelo menos 3 meses. Desses de colesterol, de glicemia, né? A glicemia você pode ter até um segmento mais restrito, que você pode ficar fazendo o capilar, a glicemia capilar em casa, né? Mas tipo colesterol, triglicérides, a partir do estabelecimento do tratamento, você pode, cerca de 3 meses, repetir esses exames. Porém, existem alguns exames que não há necessidade de ficar se fazendo com tanta frequência. Um exemplo é a vitamina D. Não há necessidade. E o que é que tem de novidade nessa área de exames laboratoriais, doutora Kaline? Exame genético para doenças, para detecção de doenças. Doenças cardiovasculares, doenças endócrinas, doenças neurológicas. O que tem de mais novo são os exames genéticos. Muito obrigada, doutora Kaline. Um prazer conversar com você. E eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que estão acompanhando. Por que é tão importante fazer esses exames laboratoriais dentro de um programa de check-up? Para que ela tenha uma saúde adequada, né? E consiga viver o seu dia a dia de forma saudável.